Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero expressar aqui a minha alegria e, antes de pregar, constatar a minha velhice. Primeiro porque nós cantamos nas estrelas, e foi a equipe que eu participei em 1968 que lançou Nas Estrelas no Brasil. Nós gravamos um compacto e nesse compacto tinha eu acho que é nesse compacto que tinha esta música. Ela é de um compositor americano que foi muito importante nas cruzadas de Billy Graham, não é? Ralph Carmichael é o nome dele. Ele escreveu outras composições que são composições também cantadas na vida da igreja, inclusive por meio de Vencedores por Cristo. Então, primeira constatação. A segunda constatação: a SAF da nossa igreja completa 42 anos. E eu estava lá. Deus do céu. Primeiro ano de pastorado em Jundiaí. Ano de 1982, está correto? É isso mesmo? Então, era o meu primeiro ano de pastorado e eu tive o privilégio de participar da organização da SAF, precisamente 6 anos antes da igreja ser organizada. A nossa SAF já foi organizada na congregação. E eu acho que Marlene Felino estava lá, eu não tenho certeza. Não sei se tem alguma outra criatura viva aqui, além dela. Eu não lembro se havia outro irmã participando, eu acho que não. Acho que só a Marlene que ficou para contar a história, não é? Mas Deus seja louvado, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a vida da igreja, porque a igreja continua sempre. E eu quero aproveitar exatamente o primeiro domingo de dezembro, como mês em que a gente celebra o advento de Jesus, para trazer a vocês uma reflexão sobre o primeiro capítulo do Apocalipse. Por favor, abra a sua Bíblia no último livro da Bíblia. É a carta de João, chamada Apocalipse. É uma carta porque ela é uma revelação, ela é uma profecia, mas ela também é uma carta porque tem saudação, destinatários e bênção final. Então é muito interessante olhá-la sob essa perspectiva. E eu queria convidar vocês para lermos do 1º ao 8º versículo, Apocalipse capítulo 1, de 1 a 8. E começa assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, a história de Jesus, aquela que as crianças começam aprendendo, é a história da sua encarnação. Nós, desde muito pequenos, aprendemos que o Filho de Deus veio a este mundo em carne e nascido de forma humilde, de uma família humilde, em condições muito precárias, em condições muito pobres. Todavia, era aquele eleito de Deus para a redenção do ser humano em toda a história. Naturalmente, a biografia de Jesus Cristo, contada pelos evangelistas, e também os comentários teológicos que se fazem a respeito da pessoa de Jesus Cristo, estão em vários lugares. A teologia sistemática reúne tudo isso para traçar uma biografia do Filho de Deus. Mas o interessante é que nesta abertura de Apocalipse, João tem contato com esta pessoa, em visão. Assim como Isaías teve um contato com a glória de Deus, lá no capítulo 6 do seu livro, da sua profecia, assim como os discípulos Pedro, Tiago e João tiveram uma manifestação muito grande no Monte da Transfiguração, assim como Estevão teve uma visão pré-morte, quando ele estava sendo executado por apedrejamento, ele teve uma visão do Filho de Deus à direita de Deus Pai. Nenhuma destas coisas é tão intensa quanto esta descrição de Jesus Cristo glorificado, não mais como um bebê, não mais o homem, mas o Deus homem exaltado à destra de Deus nas alturas. Esta passagem nos mostra várias características da pessoa do Senhor Jesus Cristo e é para nós um consolo, é para nós uma fonte de inspiração, é para nós o nosso herói. Como é que nós cremos em Jesus Cristo? Quando as criancinhas são ensinadas que o neném nasceu e foi colocado na manjedoura, é claro que este não é o significado principal do propósito da vida de Jesus Cristo. Também não é propósito da vida de Jesus Cristo apresentar os seus milagres. Isso só evidencia o seu poder, mas não diz quem ele é exatamente. E quando olhamos para esse primeiro capítulo, nós vemos algumas afirmações de João que fazem com que nós nos sintamos não apenas mais próximos de Jesus, mas encaremos com maior seriedade quem é Jesus. O Jesus que nós adoramos,
o Jesus que nós cremos, o Jesus que nos salvou dos nossos pecados. Então, eu gostaria de sugerir a vocês que a gente aborde esse texto, e eu vou utilizar aqui algumas ideias de um teólogo chamado Simon Kistemaker. Ele fez um resumo destas coisas e eu vou comentar o resumo que ele fez. Tá bem? Então vamos lá. O esboço não é meu, portanto, não é? O esboço é dele. Mas eu não tenho problema de dizer isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, nós encontramos Jesus no centro de todas as coisas, apresentado como agente da revelação de Deus. Como é que nós temos que entender isto? Nós temos que entender que Deus inspirou pessoas em várias épocas da história de Israel, e principalmente no primeiro século, os apóstolos e os escritores, os evangelistas, os escritores bíblicos. E eles falaram da parte de Deus, preservando a sua individualidade, as suas características pessoais, mas inspirados, realmente fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus para reproduzir a verdade de Deus e para declarar a vontade de Deus sobre todos nós. O Senhor Jesus Cristo é diferente. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vim do Pai. As intenções de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, Jesus Cristo convive com essas coisas, desde os tempos eternos. Quando ele orava, ele dizia: Pai, glorifica-me contigo com a glória que tive antes que houvesse mundo. O Jesus que nós adoramos é o próprio Deus na terra. Quando nós falamos de Emanuel, não é simplesmente Deus estando na nossa companhia. É Deus descendo no meio da sua criação. É Deus confabulando com a sua criação. É Deus tomando pessoas que estavam absolutamente perdidas, incuráveis, até mortas, e trazendo para perto de si a própria glória divina habitando entre os seres humanos. Quando Hebreus começa, nós vemos a declaração de que Deus falou de muitos modos, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, não foi? Foi? De muitas maneiras, com sonhos, com visões, mas ninguém esteve lá. Entretanto, ele diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, mas a função é que ele é puramente a revelação de Deus encarnada. Ele é a própria revelação. E João aponta revelação de Jesus Cristo como uma primeira coisa que nós devemos lembrar. O nosso Senhor é uma pessoa que conhece tão intimamente o Pai dele, que ele chegou a dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Vamos guardar isso? A outra coisa que nós vemos aqui, já pulando para o versículo 5, João descreve que Jesus Cristo é a fiel testemunha. E quando a gente pensa
nele como testemunha, nós temos que nos lembrar do fato de que Isaías já profetizava que da descendência de Davi, Deus ia levantar uma pessoa que seria sua testemunha mais fiel. A gente pode sim pensar em pessoas, por exemplo, o apóstolo Paulo, uma coluna da igreja. A gente pode pensar em Pedro, João, nos outros apóstolos. A gente pode pensar em Estevão. Essas pessoas vão estar à frente de nós, bem lá próximos do trono de Deus, certamente, né, do que nós, humildes crentes do século 21, que são assim, não é? Esses grandes heróis da fé estarão lá, na glória celestial, claro, mas nenhum deles foi testemunha como Jesus foi testemunha. Porque Jesus Cristo, além de ser a própria revelação de Deus, como nós vimos no primeiro comentário, Jesus Cristo é uma pessoa que sabe o que se passa no coração do Pai. E é uma pessoa que compartilha o sentimento do Pai. Se você quer compreender o amor de Deus, leia as histórias de Jesus. Como Jesus encarou as pessoas que tinham dificuldade com Ele, as pessoas que tinham necessidade dEle. Como foi que Ele exerceu a sua misericórdia? Como foi que Ele exerceu a sua justiça? Como foi que Ele exerceu a sua capacidade de entender o ser humano? Olhando para Jesus, você sabe que Deus é assim. Então, o testemunho de Jesus Cristo não é parcial. O testemunho de Jesus Cristo é integral. É tão grandioso que a gente precisa analisar cada palavra que ele falou. Eu cito aqui o fato de que muitas vezes ele confrontou as pessoas, do mesmo jeito que o Pai confrontou as pessoas no Antigo Testamento. Muitas vezes ele convidou pessoas ao arrependimento, assim como o Pai convidou no Antigo Testamento. Quantas vezes Jesus Cristo falou das coisas do Pai e isso escandalizava as pessoas, porque Jesus fazia afirmações que o colocavam no mesmo ambiente do Pai. Ele sabia o que estava falando, ele não estava inventando nada. Nós, pregadores, é que inventamos muita coisa. Às vezes, dos púlpitos, nós afirmamos uma coisa que Deus nunca disse. Nós somos capazes disso, mas Jesus Cristo jamais deixou de dar o testemunho 100% exato. Se fosse um americano pregando aqui, ele diria: Jesus Cristo deu 110% com precisão o testemunho do Pai. A outra coisa que ele fala aqui é que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Olha aqui, ele é a fiel testemunha e ele é o primogênito dos mortos. Como assim? Ele é o que morreu primeiro? Não, ele é o primeiro que ressuscitou de um jeito que Deus vai fazer com todos os seus filhos. Morrer, todo mundo morre. Estando aqui, a gente morre. Alguns, pela descrição das Escrituras, ressuscitaram e voltaram a viver. Mas tem uma notícia muito triste: eles morreram de novo. Na minha imaginação, eu já pensei o Lázaro pensando: ai, estou sentindo aquilo tudo de novo. Acho que dessa vez eu vou e não volto mais. Ele nem sabia da primeira vez que ele ia voltar. O ruim não é morrer
uma vez. O ruim é morrer duas, não é? A morte física, eu quero dizer. Mas o ruim é a segunda morte mesmo. Ninguém deve querer a segunda morte, que é ir para a condenação eterna. Ninguém deve desejar isso. O fato é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E quando ele ressuscitou, vamos nos lembrar? Jesus Cristo não veio num corpo que morre outra vez. Jesus Cristo veio num corpo exaltado. E eu fico lembrando do flagelo que ele sofreu. Ele sofreu muito. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco, e nós vamos recordar de que ele sofreu castigo por todos nós. Mas ele apanhou muito. Ele ficou muito machucado, ele ficou muito contundido, ferido, com marcas muito profundas dos açoites, dos espinhos, da própria crucificação. Ele ficou com muitas marcas. Todo o corpo, quando muito sofrido, ele fica deformado, ele fica inchado. Estão imaginando o Jesus Cristo do Mel Gibson lá? Toda aquela maquiagem que fizeram no ator? Pois é, aquilo em Jesus Cristo não era maquiagem, era real. Mas quando a gente para pensar que 2 dias depois, ou 3 dias, no terceiro dia, Jesus Cristo aparece limpo, saudável, sem nenhuma marca, exceto as marcas da cruz. Quando ele chega para as pessoas não o reconhecem, porque a última imagem que tem é de um homem extremamente ferido. Mas agora eles têm diante de si um ser humano notável que atravessa a porta, sem precisar abrir a porta. Um ser humano que acompanha os discípulos por uma caminhada, explica a Escritura como ninguém, mas ao mesmo tempo desaparece diante deles, quando eles estão à mesa. Que tipo de corpo é esse? Eu não posso precisar. Os discípulos, de portas fechadas, quando viram Jesus e ele disse: paz seja convosco, meus irmãos, eles ficaram tão assustados pensando que era um espírito. E Jesus diz: calma aí, gente, calma. Vocês podem ver que um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho. Vejam, toquem em mim, segurem a minha mão, vejam os cravos nas mãos e nos pés, sou eu mesmo. Eles não sabiam se alegravam, se assombravam, eles não sabiam nada, porque eles não tinham a perspectiva do que é esse tipo de ressurreição. A ressurreição que nós estamos acostumados é a pessoa chegar num hospital e ali ser trazido de volta. Parada cardíaca. A gente consegue, em determinados casos, trazer de volta a pessoa. Mas, meus irmãos, alguém que chega com um corpo que nunca mais vai morrer, não existe. Só Ele. E é nesse corpo exaltado, glorificado, que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus na majestade, nas alturas. Ele compreende a nossa dor, Ele compreende as tentações do corpo, Ele compreende as tentações da vontade, porque Ele viveu todas essas coisas, mas Ele venceu a morte. E ao vencer a morte, Ele nos deu uma palavra de esperança. Eu vou trazer a minha igreja para perto de mim. E os apóstolos ensinaram que Jesus Cristo vai dar para cada crente um corpo novo.
é a ressurreição do corpo, mas é um corpo de estrutura diferente. Louvado seja Deus. Esse é o Cristo que nós cremos. Você crê nesse Cristo? Você crê nesse Cristo? Primeiro, é o Cristo, revelação de Deus. Segundo, é a fiel testemunha. Terceiro, é o primogênito dentre os mortos. Agora, o texto diz que ele é o soberano dos reis da terra. E eu fico pensando que isto é profetizado no Salmo 89. Salmo 89 fala disso, meus irmãos, sem que o salmista entendesse para quem era essa palavra. No Salmo 89, nos versículos 27 a 29, nós encontramos esta fala do salmista: faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. 1000 anos antes de Jesus Cristo, por aí, não é? 1000 anos antes, talvez um pouco menos, de Jesus Cristo vir à terra, o salmista já cantava o fato de que Jesus seria o soberano de todos os reis da terra. A gente não vê isso, não é? A gente imagina que os nossos governantes mundiais e nacionais são autônomos, fazem o que querem fazer. Na verdade, eles têm um certo grau de liberdade, mas eles não interferem na vontade de Deus nunca. Agora, o que é mais grave é que cada pessoa que exerce o poder nesta terra vai ser cobrado pelo próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que entender a palavra que o apóstolo Paulo usou para se referir a Jesus Cristo como soberano, porque a história toda está convergindo para Jesus. O livro do Apocalipse vai mostrar que nós, crentes, podemos sofrer porque a humanidade vai se voltar contra os filhos de Deus. Ela vai se voltar contra os filhos de Deus e nós vamos ser cada vez mais pressionados. E muita gente vai desistir. A Bíblia não esconde isso, não. Mas isso está sob o governo do Senhor. Quando tudo parecer perdido, o Senhor entra. É mais ou menos parecido com a história de Israel quando estava para atravessar o Mar Vermelho. Mar na frente, montanha, montanha, egípcios atrás. Estava tudo perdido, não estava? Tudo perdido. Não estava, não. O Senhor dizia assim: manda o povo que marchem. Como é que é? Vai para frente. Por quê? Que eu mando. Sou eu que mando. Sou eu que determino as coisas. E na providência de Deus, vocês lembram o que aconteceu? Moisés foi usado para abrir o mar. E por um corredor que atravessava aquele ponto do mar, o povo passou a pé, sem problema com água. Mais interessante que a coluna que estava na frente do povo se colocou atrás do povo como uma parede. E os egípcios não conseguiam se aproximar do povo. Só que Deus ainda... É um mistério para mim. Deus fez com que os egípcios ficassem tão duros que eles quiseram entrar no mar também. E Deus deixou. E eles entraram no mar. E eles foram puxando os seus carros, os seus cavaleiros, para dentro do mar. Todo o exército foi para dentro do mar. E aí Deus disse:
Moisés, fecha o mar. E a Bíblia nos diz que todos se afogaram. O exército, aquele exército foi desmantelado sem que houvesse uma luta, sem que houvesse uma espada, sem que houvesse uma lança, sem que houvesse nada. Pois é o que vai acontecer lá adiante, quando nós formos oprimidos, quando nós formos tratados de uma maneira que o mundo nos odiará, como Jesus Cristo mesmo disse que vai acontecer. Ah, meus irmãos, o soberano vai se erguer, porque ele detém toda a autoridade, domínio, poder. Jesus Cristo é Senhor dos senhores, é Senhor dos governantes. Não há rei, não há homem, com toda a sua empáfia, que não vá se dobrar de joelhos diante dele. Eu não estou dizendo para crer. A pessoa vai ter que encarar o fato de que ela não manda. Então, todos esses poderosos que aparecem nas manchetes todos os dias, eles vão estar de joelhos diante do Cordeiro, e os crentes em Cristo vão estar de pé. Então, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, né? Nós também vamos estar de joelhos, pronto. Mas com uma atitude diferente. Muito bem. Ele, então, faz uma doxologia aqui. E ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma doxologia, é uma adoração que João está fazendo, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas olha o que ele diz aqui: Jesus nos ama. Aliás, ele veio ao mundo por amor de nós. Mas é notável a gente pensar que o nosso Senhor nos conhece e nos ama. Isso é tão importante. Sabe, Ele é a revelação de Deus, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é Senhor dos reis da terra, Ele é tudo isso que a gente já viu até aqui. Só que Ele ama os seus irmãos de fé. Eu acho bonitinho. Uma crente lá da Igreja Central ora assim: Senhor, nós oramos em nome de Jesus, nosso irmão. Acho bonitinho. Do mesmo jeito que eu acho bonitinho alguns orando assim: Paizinho, Abba Pai, né? Paizinho, eu acho bonito. Mas ficar com a ideia de que Ele nos ama, e também que Ele se decepciona quando a gente peca, que Ele se sente assim magoado pelo fato de nós pecarmos contra Ele, porque Ele nos ama demais, e o amor dEle, Paulo diz, nos constrange, nos amarra. O amor dEle provoca em nós o desejo de servir ao Senhor. E quando se fala dEle, como é que Ele prova esse amor? É que pelo seu sangue, que nós vamos recordar daqui a pouco, pelo seu sangue, Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício que Deus se agrada para que nós sejamos libertados dos nossos pecados. E o interessante é que Ele é aquele que nos constituiu reino e sacerdotes. Um filho de Deus não é um crente que tem expedientes cristãos. Tipo, orar, ler a Bíblia, vir à igreja, dizimar. Não, um crente é mais do que isso. Um crente é uma ponte.
com o mundo. Como assim? Um crente é um canal de comunicação do Senhor Jesus Cristo com o mundo. O apóstolo Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. E Arinha, você tem dentro da sua salvação o ministério da reconciliação. O que é isso? É você tendo uma palavra para com pessoas que não conhecem a Deus, no sentido de que essa palavra pode provocar na pessoa o desejo de reconciliar-se com Deus. Cada crente tem isso. Cada crente tem isso. E Jesus tem autoridade para nos mandar trabalhar? Com tudo isso que a gente já falou? Ele tem. E ai de quem não trabalhar. Por isso, nós não podemos encarar Jesus só do ponto de vista do amor. Ele me ama, Ele me ama. Não, nós temos que encarar de um outro ponto de vista. Ele manda em mim. Ele não só me ama, mas Ele manda em mim. E Ele pode, porque Ele é o Todo-Poderoso. E eu fico pensando então no fato de que quando João falou essas coisas, ele mostrou claramente que Jesus Cristo está alinhado com o ministério que Deus deu, não só a ele, mas deu à sua igreja. E a última coisa que eu queria falar a respeito de Jesus é que o texto diz assim: ele vem. Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Você diz assim: hoje é capaz da gente assistir a Copa do Mundo ou assistir a Olimpíada simultaneamente de todas as partes do mundo. Não é assim? Mas Deus, quando mandar Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vier, Deus vai usar de um tipo de transmissão que a gente não está acostumado. Não vai ser pela televisão que a gente vai ver Jesus Cristo chegando. Vai ser de um jeito tão extraordinário que os ímpios procurarão as cavernas para tentar morrer, enquanto que os salvos, aí sim, estarão de pé. E todo olho o verá. Eu não sei como vai ser isso, mas vai ser grandioso demais. O Jesus Cristo que a gente adora não é apenas o Jesus Cristo histórico que veio na manjedoura. Não é apenas o Jesus Cristo histórico que habitou na Palestina e curou enfermos. Não é aquele que morreu na cruz apenas. É essa suprema autoridade, este Deus grandioso que conhece o nosso ser, que se tornou um de nós e que está apto para cuidar de nós, para nos transferir responsabilidades e para fazer de nós seus servos, servos do Deus Altíssimo. É esse Jesus que você crê? É esse Jesus que você aceita? Se você não tem Jesus, está aqui nesse auditório ou está na transmissão, pelo amor de Deus, abra o seu coração para Jesus Cristo entrar. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Confesse o Jesus Cristo que veio em Belém, mas que é o Deus glorioso. Se admire do Senhor Jesus, exalte o nome do Filho de Deus. Faça da sua vida um testemunho desse homem, do Deus homem. Essa é a exortação que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta noite.